Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o KidCast, o podcast para toda a sua família. Eu vou começar dando oi aqui pro Dr. Flávio. Tudo bom, Dr. Flávio? Tudo bem, galera? Olá. Nunca mais você errou o nome do podcast, nunca mais você travou Nunca mais, tá vendo? Tá Olha treinando aí, em tô casa, treinando em casa. Rapaz, muito bem, tá fazendo a tarefa de casa, muito bem. Aí, daqui a pouco eu erro, tá vendo? Só porque ele falou. E a gente começa o nosso episódio falando dos nossos parceiros, né? Dos nossos colaboradores, dos nossos patrocinadores. E eu vou começar com a Vinascer. A Vinascer, ela é tão importante. Depois que eu aprendi, conheci a Vinascer, eu falo para vocês, se eu fosse engravidar de novo... Ainda dá. Não dá mais. Toda vez que você falar isso, eu vou dizer que ainda dá. Ainda dá, né? Olha como Cláudia Raia. Cláudia Raia, pois é. A Vinascer, gente, você mulher, você pai, né, que estão aí pensando em engravidar ou que já estão grávidos, né? Você pode participar, você pode ir lá e participar da Vinascer, conhecer a Vinascer. Porque do que se trata a Vinascer? Você escolhe o seu obstetra, não escolhe? Você escolhe o seu ginecologista, mulher, não escolhe? Então, você também pode escolher o pediatra que vai acompanhar o nascimento do seu filho ali na sala de parto. E esse acompanhamento vai começar na sua gestação. Você já vai ter consultas com esse pediatra com o bebê aí, ainda na sua barriga. Olha que interessante, você vai criar um vínculo com esse pediatra e vai ter maior segurança na hora do nascimento do seu filho, que é um dos momentos mais importantes da nossa vida. É quando a gente vê ali pela primeira vez o rostinho do nosso filho. Então, vai passar aqui agora o Instagram da Vinascer. Indo lá, você vai conhecer um pouquinho mais do Dr. Flávio, da doutora Aline e da Vinascer, que é lindo. E pode assistir também o episódio 9, acho que foi o 9. Foi o 9 que a doutora Aline veio falar sobre isso. E explicou bastante da importância do pediatra na sala de parto e, como eu falei aqui também, antes do nascimento do seu bebê e, lógico, depois do nascimento. Com certeza. E agora nós vamos falar da Brow Bar. Antes de começar aqui o episódio, a gente estava conversando sobre cabelo, eu e a nossa entrevistada de hoje. O Dr. Flávio falou, com isso eu não preciso me preocupar, mas estávamos aqui nos olhando. Eu falei assim, hoje eu não fui lá na Brow Bar escovar o meu cabelo, então por isso que eu estou tendo que arrumar ele toda hora. A Brow Bar é Ponta Verde, vale falar, que é a primeira franquia da Brow Bar em Maceió e a gente, sem sombra de dúvidas, fala que é a melhor. Lá você encontra profissionais altamente qualificados para fazer cabelo, unha, né, manicure, pedicure, depilação, sobrancelha, design de sobrancelha, tudo isso você pode fazer na Brow Bar e viver o seu momento Brow Bar. Eu te garanto que é uma delícia. Eu vou para lá, não passo lá menos do que 1 hora. Aí vem chazinho, vem cappuccino, vem conversa boa. É muito bom. Vai passar aqui agora a rede social da Brow Bar. Você segue. Se você não conhece, entra lá para conhecer todos os serviços. E agora vamos começar o nosso episódio conhecendo ela, a Karine, que é enfermeira. Tudo bom, Karine? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, Karine, primeiro agradecer você por estar aqui. Eu que agradeço. Não é fácil a gente expor a nossa vida, né? A vida pessoal é muito fácil, entre aspas, a gente convidar alguém aqui para falar sobre os rins, sobre cocô, sobre a Vinascer, sobre qualquer outra coisa. Mas quando a gente vem falar sobre a vida pessoal é mais difícil, né? A gente expor publicamente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, porque a gente passa a nossa experiência, né? E ajuda muitas pessoas, né? E a nossa função, a nossa intenção aqui não é nem romantizar, nem vitimizar ninguém, nem nada, nem situação nenhuma, mas expor a sua experiência, que pode ser diferente de outras pessoas, você com certeza conhece, né? Se relaciona com outras mães que também têm filhos com síndrome de Down. Isso. E faça a sua experiência, né? Então, agradeço demais você estar aqui. Também quero aqui elogiar muito você. É muito bom. Você não sabe a paz que é para o médico ter uma enfermeira boa no plantão. A gente saber que fica tranquilo, né? Nossa, mas assim, não só ela, de forma geral, a claro. equipe de enfermagem da Santa Mônica é muito boa mesmo. Cada uma com seus defeitos, com suas qualidades, com suas individualidades, como todo mundo, Sim. mas é uma equipe muito boa, tanto de enfermeiro como os técnicos de enfermagem também. Galera, vocês estão de parabéns aí pela dedicação de vocês, né? Então, muito obrigado por você ter vindo, Karine. E assim, eu acho que eu queria começar conhecendo um pouco mais de você, né?
Onde você nasceu, onde você cresceu, qual era o contexto da sua família. Fala um pouquinho da sua infância pra gente, da sua trajetória até aqui. Eu sou sergipana, Olha. nasci em Aracaju. Porque na época meus pais moravam lá, o meu pai era funcionário da Petrobras. E aí eu nasci em Aracaju, mas fiquei até 1 ano lá, até mais ou menos 1 ano, e depois vim embora para Maceió. Eu cresci em Maceió, né? A minha família não tinha nada que fosse diferente das famílias, né? Das demais famílias tradicionais da época, né? Tive uma infância e uma adolescência muito tranquila. Fui uma criança que aproveitei bastante, uma adolescente que aproveitei bastante. E aí eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar com meu esposo muito cedo. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com ele. E ele tinha 19. 18. E nós somos 2 anos de diferença. E aí a gente começou a namorar e não se largou mais. E o tempo foi passando. E eu engravidei do meu primeiro filho. E aí eu tive o Daniel com 20 anos. E aí a gente fez o inverso, né? Engravidou primeiro, casou depois. Na época que isso aconteceu, eu lembro que isso era uma coisa muito comum. Não sei se você lembra, Áurea. Nessa época, acho que tinha... Eu não sou dessa época, não, então não posso falar. Olha, tá vendo? Novinho ele. Novinho. E... acontecia muito. Foi uma época muito que tinha muita gravidez. Nova tendo filho, né? Muita gravidez na adolescência. E aí eu fui uma delas. Tiveram algumas que tiveram, né? E eu engravidei, a gente casou depois, mas assim, foi tudo muito tranquilo. A gravidez do Daniel foi bem tranquila, né? O pré-natal foi tudo tranquilo, não teve nenhum problema, né? Nem comigo, nem com ele, nada. Ele nasceu bem, né? Foi tudo certinho. E depois que o Daniel nasceu e tudo, que o tempo foi passando, eu ainda fazia faculdade, né? E era aquela vida bem corrida. Né? E aí eu disse, meu Deus, eu não vou engravidar novamente. Eu não vou engravidar de novo. Né? E isso também, o meu esposo também concordava, era uma decisão em comum. E chegou um dado momento que a gente falou, não, a gente vai ter um filho só. Vamos ser pais de um filho só, Daniel, você vai ser filho único e pronto. E aí o tempo foi passando, e aí as cobranças. Por que não tentou a menininha? Né? Por que não tentou a menininha? Era tão bom se viesse uma menininha. Fazer um casal. Fazer um casalzinho. Olha, você gosta tanto de se arrumar, de enfeitar, não sei o quê. E aí essa ideia foi amadurecendo, né? A gente conversou e aí a gente não estabeleceu um momento. A Sofia veio, assim, não foi um planejamento. A gente simplesmente foi deixando as coisas acontecerem, né? E aí até que eu engravidei novamente. Daniel tinha quantos anos? O Daniel tinha 11 anos quando eu engravidei. E aí minha mãe disse, minha filha, você demorou muito. Eu com 33 anos, né? Eu já estava pensando, não, já era o momento, né? Porque já estava chegando muito próximo aos 35 e eu queria, né, ter realmente antes dessa idade, por conta dos riscos, né? Daquilo tudo que a gente, né, já sabe, né, Flávio? E aí, pronto. Aí aconteceu. E aí foi uma explosão de... Um misto de sentimentos. Um misto de sentimentos, né? Depois de 11 anos. Segurança, felicidade, né? Medo. Eu já tinha uma certa estabilidade, eu já era concursada, já tinha, né, o meu emprego e tudo, o meu esposo também. Mas, junto com aquele misto de felicidade, vinha um medinho, né?
Normal o também, medo, né? além do medo de não conseguir dar conta de administrar, o medo que faz parte do profissional É incrível, né? de saúde, da enfermeira que trabalhava em UTI na Natal. Quando engravida, né? tem medo de não vingar. Aí quando o coração tá batendo, aí tem medo. Ai, tem medo. Aí, vamos pra morfológica. Morfológica não, aí tem medo depois de parto prematuro. Até que nasce. São vários medos. vários medos, né? E aí não foi diferente comigo. E aí eu tinha muito medo, eu sonhava muito. E assim, isso eu disse para poucas pessoas, e vou dizer aqui. Eu tinha muito medo de ter uma criança com síndrome de Down. Muito. Muito medo. Eu não sei porquê, mas eu tinha muito medo. Eu sonhava, antes de engravidar, sonhava. E quando eu vi uma criança com síndrome de Down, um adulto na rua, no local, que eu ficava com tanto receio, eu digo, meu Deus, será que se eu engravidar, eu vou ter uma criança com síndrome de Down? E era o medo da síndrome de Down, não era o medo de outra coisa. Era síndrome de Down. Tem história da família de síndrome de Down? Não. Era o medo da síndrome de Down. Eu não sei se na infância aconteceu algo. Minha mãe disse que não. Mas eu tinha medo de me aproximar. Isso eu já enfermeira. Já, né? Sabendo que... né? E aí meu Deus, esse medo não é normal. Quando eu recebi a notícia da gravidez da Sofia, né? Uma vez eu estava sozinha. É como se eu já soubesse, sabe? Sem saber. Já soubesse sem saber. Eu tinha isso e eu passei a gravidez toda com isso. Sim. Eu não sei se as outras mães têm esse... algo que diz, algo que fale. Porque quando a gente tá grávida, a gente fica muito sensível. Sim. Né? E eu acho que o coração de uma grávida, de uma gestante e a mente de uma gestante é diferente. Eu acho que a gente pressente, as emoções ficam mais afloradas, né? A gente fica mais intuitiva. E eu sempre tive a gravidez da Sofia toda. Quando eu fui para a primeira consulta com o obstetra, ele pediu todos os exames, passou, né, a morfológica de 13 semanas, é dela que a gente vê translucência nucal, né, que a gente vê o tamanho da média, e aí a partir de mais do que 2,5, né, Flávio, a gente desconfia de alguma síndrome. Eu passei batido nas 13 semanas. Algo aconteceu e eu passei batido. Não fiz a primeira morfológica de 13 semanas. Quando eu fui fazer, eu já estava com mais de 15 semanas. E aí o médico disse, não, Karine, não dá para ver mais não. O que foi que aconteceu? Passasse batido? Aí eu disse, foi. Mas deixa para lá. Deixa para lá, faz aí. Vê aí o que tu tem que ver. E tá ok. E tá tudo certo. Aí ele mediu tudo, fez o nariz, né, tudo certinho. E aí disse, Karine, tudo certo. Perfeito. Eu me lembro como hoje. Perfeito. E quer saber mais? É uma menina. Pode comprar o par de brinco. E aí, minha gente, eu não fiquei feliz. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Saiu um peso. Tão feliz e saiu um peso de mim, mas não saiu, o peso não saiu todo não, minha gente, porque repare, eu ainda fiquei. Deus, por que será que eu passei batido? Mas, enfim, foi uma gravidez tranquila, né? Eu tive algumas contrações, mas nada que fosse, né? Nasceu de 9 meses? Nasceu de 9 meses, nasceu pertinho de 9 meses, limítrofe, né? Nasceu com quase 36, 37 semanas. E a gravidez foi tranquila, eu tive alguns episódios de contração, eu viajava muito para o interior, e aí o obstetra disse que eu tinha que diminuir o ritmo e tudo, né, o ritmo de trabalho e tudo, e eu fiquei mais tranquila, mas no geral foi uma gravidez como outra qualquer, né?
comprando muitas roupinhas, muitos Lacinho. lacinhos, né? Muitas coisinhas. Eu fiquei muito feliz, porque era uma menina. E eu já tinha esse nome, né? Se fosse menina, ia se chamar Sofia. E o meu esposo ficou muito feliz também, porque ele queria uma menininha também. E aí foi felicidade geral, né? O meu filho também. E aí chegou o grande dia, né? A Sofia estava agendada, estava marcada a cesárea. Eu nunca quis tentar parto normal. Parabéns para quem... Parabéns para quem, né? Quem consegue, né? Quem se dispõe. Eu nunca tive essa vontade, esse desejo, apesar de que sempre, né? A gente sempre tem que incentivar, né? E aí a Sofia estava prevista para dia 4 de agosto. Vou ajeitar aqui. Dia 4 de agosto, era mais ou menos essa data, 4 ou 5 de agosto. E aí, dia 24, às 4 horas da manhã, eu senti uma pressãozinha e aí a bolsa rompeu. E aí eu comecei o trabalho de parto, comecei realmente a ter muita contração e aí a Sofia nasceu. Dia 24, às 7 de julho. Dia 24 de julho, às 7 por aí da manhã. Domingo, muito chuvoso. Era eu indo para a maternidade e muita água. Eu perdi quase todo o líquido. E aí a chuva. Era muita chuva, minha gente. E como ela se adiantou um pouco, né? Quase 2 semanas, uma semana mais ou menos, o meu obstetra disse que queria uma vaga de UTI. Não estava seguro sem vaga. E aí eu fui primeiro para Santa Casa, depois eu fui para Arthur Ramos, depois eu voltei para o Veridas. Aí ela nasceu no Veridas, era onde tinha vaga de UTI, né? E aí, o meu esposo tinha agendado, tinha se programado para voltar, porque o meu esposo trabalha fora, ele é piloto de helicóptero, então ele passa 15 dias em casa e 15 dias voando, né? E nessa época ele estava em São Paulo. E aí ele tinha se programado já com passagem, com tudo, para vir antes, dia 30. Ele ia chegar mais ou menos 4 dias antes, né, da data prevista. E aí a gente se programou e viu. E aí ele não estava aqui, mas eu tenho um suporte muito bom, que é a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe é tudo. É meu braço... É minha perna, é minha cabeça pensante. É a psicóloga. É a minha psicóloga, é a minha confidente. Coisa né? boa. E aí eu tenho uma rede de apoio, ela e a minha irmã, né? E aí elas foram me levar na maternidade e tudo. E aí foi um domingo muito chuvoso, chovia demais. Eu digo, meu Deus, quanta chuva. O meu primeiro filho nasceu numa quarta-feira de sol. Você olhava para o céu, não tinha uma nuvem. E aí a Sofia, meu Deus, aí minha mãe disse, é para lavar, minha filha, é para lavar. Pronto. E aí a cesárea foi tranquila, né? O meu esposo chegou depois, conseguiu chegar, porque assim que a bolsa estourou, eu já liguei para avisar. E aí ele se programou, chegou mais ou menos depois da cesárea, né? Eu já estava no quarto. E aí foi tudo tranquilo. A cesárea foi tranquila, a Sofia nasceu com 2 quilos, 475. E eu nunca pari, menino. O meu outro filho nasceu com 2,500 e pouco. Juntando os dois, Juntando os dois, não tem. Nasci com mais de 5. Pois é, eu nasci com 4. E aí, a cesárea foi tranquila. Mas, quando eu fui para a sala de recuperação, que colocaram ela comigo, quando eu olhei para ela... Você já percebeu? Ninguém nem falou, então. Não, ninguém falou nada. Agora, eu percebi que o obstetra ficou muito nervoso depois, na hora de fechar.
né? Na hora de vir, porque quando ela nasceu, eu não escutei o choro dela direito. Cadê, Sofia, que não chorou? Não escutei, não. Aí ele disse, olha aí, cantando o hino nacional. Tá escutando, não, é? Aí, que ele é bem brincalhão. Aí, o pessoal trouxe pra mim e tudo. Ela realmente chorou, mas não era um choro muito vigoroso. Não era aquele choro, né? Que a gente conhece, né? Que a gente lida com isso, né? dia a Lida dia. com isso todos os dias. E aí, eu percebi algo, achei ela muito pequenininha, né? E aí, eu disse, meu Deus. Aí, levaram ela de novo, né? E eu achei que o obstetra estava muito inquieto, começou a assoviar. Eu achei que tinha algo acontecendo, né? E aí, quando eu cheguei, quando a gente foi para a sala de recuperação, que ela ficou esperando comigo para ir para o quarto, eu percebi. Eu percebi porque ela tinha uma protrusão de língua que não era para ter, característico, né? Que não era para ter. E aí, pronto. Mas quando foi que Aí chegaram para você e falaram? Foi no na quarto? Na alta. Na alta, né? Que não foi alta. Que era para ser a alta. Na verdade, foi na minha alta. O obstetra veio, conversou comigo e me deu alta. E aí o pediatra veio depois, né? Mas aí ele já veio, foram 2 pediatras que vieram. Aí eles já vieram e conversar comigo e examinar a Sofia, perguntar se tinha algum caso de síndrome na família. Não falou qual a síndrome, mas disse, tem caso de síndrome na família? Aí eu disse, você tá achando ela sindrômica, né? Também tô. Vamos aí, diga logo qual, pelo amor de Deus. Porque, além disso, anteriormente, nas primeiras horas, ela teve uma dificuldade para mamar. Porque tinha uma hipotonia. Quando eu peguei ela no colo, o pescocinho foi muito para trás e tinha uma hipotonia, né? Aí a cabeça a mil, eu já comecei a ficar muito nervosa e eu acho que isso contribuiu, né? Na amamentação não conseguia posicionar e ela não conseguia mamar. Aí tirava a roupinha toda, aí fazia aquele estímulo no pé, aí botava e abria a boca, mas ela conseguiu. Uhum. Poucas horas depois ela conseguiu mamar e pronto. Não era uma sucção vigorosa, mas era o suficiente para ela mamar, ganhar peso, né? Enfim. E aí, eu ficava perguntando o tempo todo. Teve um primo meu, que é padrinho da Sofia, que entrou na cesárea, e aí eu perguntei muito a ele, tá acontecendo alguma coisa, Dan? Tá acontecendo alguma coisa? E ele, não, cara, não. Mas realmente eles não sabiam. Sim. Eu acho que ninguém, né, tinha falado. E aí eu perguntando, mãe, tá acontecendo... Sabe, tá acontecendo alguma coisa? Teve alguma coisa? Porque ela não tá... Eu tô achando ela molinha, tô achando que... Só comparar logo com o primeiro filho, né? Tem alguma coisa errada, minha gente. Ninguém disse nada. Não, ninguém disse nada. E aí, quando o obstetra veio falar comigo, disse, tá tudo bem? E aí ele disse, tá tudo bem. Tá tudo bem, o pediatra vem para olhar a Sofia e... Enfim. Quando, né... Vieram 2 pediatras. Geralmente vem só um, né? Da alta. E aí vieram 2, examinaram a Sofia, aí foi quando perguntaram, né? Tem algum caso de síndrome na família? E aí eu disse, ela é sindrômica, já tô achando também, diga logo o que é, né? E aí eles disseram, não, a gente tá achando que é Down. Aí pronto, aí eu chorei muito, aí vem todo aquele misto de sentimento. Parece que é como se você tivesse apagado todas as luzes e deixado você num quarto escuro sozinha, sem saber o que é que tem ali dentro. E você não sabe para onde ir, não sabe quem, né? Uhum. O que fazer, apesar de que eu era enfermeira e eu sabia mais ou menos o que eu ia enfrentar pela frente, mas no momento desse a gente não é mais enfermeira, a gente não só é mãe que tá ali, né? A gente só é mãe. Mãe e acabou, eu era a mãe da Sofia.
E quando eles conversaram sobre isso, o meu esposo estava no quarto, o meu filho, a minha mãe. Eu disse, minha gente, mas espera aí, vamos olhar direitinho? A orelhinha dela, olha a orelha do pai. Ah, mas tem o pé, o hálux, não era? O hálux era separado, bem separadinho. Aí eu disse, olhei pro pé do meu filho, olha, o hálux dele é igual. A gente sempre O quer dedão achar. do pé dele é igual. Então, olha, a orelha do pai, o dedão do pé do irmão, o olhinho fechadinho do irmão, ela tinha as preguinhas. A única coisa, ela tinha muitas características, sabe, Flávia e Áurea? Só que ela era tão linda, ela é. Não que isso fosse impedimento para ela ser linda, mas a gente enxergava de uma forma, né, diferente. Era uma princesinha da mamãe. E eu disse, olha, as características do pai, do irmão. Mas ela tinha as preguinhas, mas ela tinha uma implantação baixa da orelha, ela tinha Olhinho, né? olhinho oblíquo, né? Ela tinha a protrusão e ela tinha hipotonia, né? Então aí você já podia, né, desconfiar muito, né? Sim. E aí, pronto. Aí, nessa situação, eu chorei muito, 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 muito. Sabe quando você perde alguém? Sim. Parecia que eu estava perdendo alguém. E eu dizia que não queria, que por quê, e que eu não ia dar conta, que aquela não era minha filha. Porque quando você se depara com a criança real que está ali para você, né, é totalmente diferente da criança que você idealizou. Sim. Que você pensou os 9 meses, até antes, porque antes de eu engravidar eu já sonhava com a minha filha. Né? Mesmo não tendo um planejado, né, mas um filho é bênção, um filho eu acho que é o que toda mulher pode se dizer, né? E eu gosto muito de ser mãe, né? E eu nos 9 meses não era assim que eu pensava, né? Apesar de já ter uma certa, né, como eu falei, uma intuição, um medo, uma coisa que me rodeava, mas a gente fica achando que pode ser coisa na nossa cabeça, né? A gente não pensa, né? A gente quer uma criança que tenha o marco, todos os marcos do desenvolvimento. Entre aspas, né? Normal, né? É uma criança, né? Uma criança típica, uma criança normal. Sim. Né? E a gente quer que ela ande, corra, estude, aprenda, vá para a faculdade, seja aquilo que ela quer ser, né? Sem nenhum impedimento, sem nenhuma dificuldade, né? E de repente, aquela criança que eu tinha pensado os 9 meses não estava mais ali. Né? Eu sei exatamente que sentimento é esse, Karine, porque a minha também tem uma síndrome. Tem síndrome de Moebius, só que ao contrário de você, que conseguiu perceber ali, né, no primeiro dia de vida, a gente só teve o diagnóstico da Alana com 5 para 6 anos, né? Uhum. Mas aí você percebendo que tem alguma coisa que não está legal. Né? Você vai ter alguma coisa que não está legal. E aí, e é diferente, né? Você percebe que não tem nada que tá, mas não era para ser assim, né? Mas você ainda não recebeu o diagnóstico. Então você procura achar, não está falando ainda, mas o avô falou tarde. Exatamente. Né? Não, e você procura desculpas e você acha. Agora, quando você recebe o diagnóstico, parece que vai caindo um monte de coisa. Exatamente. E aí você começa a pensar, eita, realmente é assim. Realmente é. Né? Mas teve uma hora que a ficha caiu e você disse, peraí. Exatamente. Peraí, a gente vai ter que... E agora... Exato. Teve uma hora que eu fiquei... O período de luto aconteceu, negação, exatamente. Mas teve uma hora que você... Bola pra frente. Isso aconteceu, né? E aí o choro, as primeiras semanas foi muito difícil, mas depois que eu fui com ela pro geneticista, né? E aí ele foi ótimo. Profissional 10. E aí conversou comigo, e aí parecia, quando eu voltei da consulta com ele, parecia que tinha desmistificado,
né? A síndrome de Down parece que tinha acendido assim uma luz para mim. E aí quando eu cheguei em casa já foi tudo diferente. Porque aí ele falou: olha, Karine, ela vai para as estimulações, né? Hoje em dia é muito diferente. E eu tenho uma sobrinha que vai fazer 15 anos, estou indo para o aniversário de 15 anos dela agora, vai ser um festão. Sabe? E aí eu fui começando a ler e a conhecer pessoas, né, pesquisando e tudo, que não era nada daquilo que eu pensei. Né? Aquilo era muito, muito do que eu criei. Sim. Muito do que eu não conhecia. E aí a gente cria, faz né? Imagina como se fosse, mas na verdade quando você vai conhecer. E aí eu tinha uma criança com síndrome de Down comigo, né? Pra gente cuidar. A aceitação da minha família foi maravilhosa. Eu não esperava. O meu marido foi tudo, porque quando a gente recebeu essa dúvida, né, quando a pediatra foi conversar com a gente, e aí ele disse, e aí eu chorando muito, e ele disse: não tem problema, Karine, é a nossa princesa. E aí pronto, né? Mas às vezes as pessoas, aí que eu queria chegar, assim, a gente não pode romantizar e nem pode achar que é vítima, né? Que é vítima, né? A gente tem uma criança que precisa de necessidades específicas, sim, né? É uma criança como outra qualquer, que precisa de carinho, que precisa de cuidado, que precisa de roupinhas lindas, de brinquinho lindo, que precisa brincar, que precisa socializar, que precisa estar com o lacinho que você quer colocar nela, né? E aí não tinha muita diferença. A única diferença, assim, que eu tinha, que é uma grande, né, uma grande diferença, é que eu corria muito. Hoje está mais brando, assim. Mas eu corria muito. A Sofia fazia TO, fazia fono, fazia físio. São muitas terapias. São muitas terapias. E eu não estava muito acostumada com aquela rotina, né? Muitos profissionais, muitas opiniões. Quando a gente fez o examezinho do coração dela, o eco, a gente viu que tinha uma CIA e não era pequena, sabe? Tinha uma certa repercussão. E aí a gente precisava acompanhar. E aí a gente foi para Fortaleza, né? A gente ia muito para Fortaleza no início, até ela corrigir, né? Operou? Ela operou lá. Operou com 6 anos. A médica segurou até onde pôde, né? E aí era uma rotina muito puxada, assim, sabe? Porque era cansativo. Era muito cansativo. E assim... Demanda demais. Demanda muito cuidado, muita atenção, muito estudo. Eu lia muito, eu pesquisava muito, eu procurava muito saber das outras crianças, dos outros pais, né? Eu entrei no Amor 21, hoje eu estou um pouco mais afastada, mas é por causa de tempo que eu não consigo acompanhar. Mas a gente compartilhava experiências, né? E ela ficava muito doente, não? Ficava. Nos primeiros anos, ela teve muita pneumonia. Porque a imunidade, né? Ela teve muita pneumonia e teve uma época assim que a pediatra falou: Karine, não tem mais antibiótico pra gente dar pra Sofia. O que a gente faz? E aí, a gente sempre tem uns momentos ruins, mas passou, é fase. Né? Até quando ela fez 6 anos, 5, 6 anos. Aquela idade aí, mesmo, né? Aquela Toda idade. Criança, Quando começou na escola, né? Adoecia muito. Né? O que ela teve muito foi que ela tinha muito era pneumonia mesmo. Ela tinha muita pneumonia, porque ela fazia ainda faz muita rinite, né? Muita sinusite, aí terminava fazendo pneumonia junto. E ela entrou na escola com que idade? Ela entrou na escola 2 anos e meio. Idade... Eu esperei ela andar. Ela andou com 2 anos. A Sofia demorou para andar. Ela andou perto de 2 anos. Mesmo com todas as terapias. Mesmo com todas as terapias.
Aí eu esperei ela andar para poder colocar na escola. Ela faz 2 anos em julho, aí eu esperei e coloquei em janeiro. 2 anos e meio. Aí quando começa a andar, começa a falar as primeiras palavrinhas, né? Uhum. Aí ela já foi mais sabidinha para a escola. Mas assim, a adaptação escolar foi tranquila, foi como outra criança, uma criança qualquer, né? Que não teve problema nenhum, assim. Adoecia muito aquele início, né? Uhum. De uma semana na escola e e 15 uma dias em semana casa. 15 dias em casa. Hoje a Sofia tem quantos anos? Hoje a Sofia tem 12 anos. 12 anos. Uma moça. Eu posso estar muito enganado, mas essa é uma impressão que eu levo comigo, né? Que assim, de todas as síndromes e crianças que têm alguma condição, eu tenho para mim que a síndrome de Down é uma das mais bem aceitas, né? Quando, pelo menos eu lembro que quando a gente convivia que tinha alguma criança com síndrome de Down, ninguém fazia bullying com ela. Ela era meio que respeitada, intocável, né? Se alguém fosse fazer graça, sobrava para quem ia fazer, né? Era meio que defendida. Não sei se você passou por situações... Flávio, olha, essa questão da síndrome de Down ser a síndrome mais fácil, né? Mais tranquila. Também. Acho que é a mais falada. É porque né? eu acho que é a mais comum, termina sendo, porque a gente, quando não entra no mundo, a gente não tem noção de quantas crianças, de quantas pessoas, né? Pessoas com síndrome de Down existem, né? São várias, são muitas. Então, eu acho que termina sendo... Como é mais comum, eu acho que o tratamento já está muito batido, assim, as dificuldades, as malformações que podem acontecer, né, no bebê, os problemas futuros, né, eu acho que já está tudo muito claro, assim, né, para a medicina e tudo, então acho que fica mais fácil, claro para a sociedade também e fica mais fácil de lidar. Essas questões de você é especial, você tem uma filha, eu não concordo com essa nomenclatura, sabe? Um filho especial. Eu acho que todos os filhos são especiais. Todos nós somos especiais. E principalmente os nossos filhos. O meu filho é tão especial quanto... O Daniel é tão especial quanto a Sofia. O Daniel é tão especial quanto a Sofia, porque eles dois são meus filhos. Então, eles são, né, especiais. E aí vem aquela... você tem um filho especial, você é uma... Eu escutei muito isso. Você é uma mãe especial, você é uma escolhida. Não é. Eu sou uma mãe, como outra qualquer, que tem uma criança que tem necessidades específicas e eu tenho que ajudá-la. E aí ela demanda um pouquinho mais da minha atenção, do meu tempo, exatamente. E da compreensão das pessoas que a rodeiam, né? Das pessoas que estão ao redor, lógico. E... ela só demora um pouquinho mais para aprender, só demora um pouquinho mais, né? E ela precisa de todo um estudo, né? De todo um planejamento, né? Para as coisas acontecerem com ela. Sim. Se a gente vai viajar com ela, a gente precisa planejar como vai ser, né? Quando a gente viaja sozinho, não é a mesma programação, não é o mesmo tempo, né? É tudo um pouquinho mais, né, com cuidado com ela, porque ela não consegue andar a longas distâncias muito, assim, ela ainda não consegue, ela fica um pouquinho mais fadigada, mais rápido, entendeu? E são coisas que a gente consegue administrar. Vai adaptando, né? A Sofia, e essa questão de ser mãe de criança com necessidades especiais, né? Uma mãe atípica, né? Que hoje se fala tanto, né? Isso fica tão normal com o passar do tempo. Dia, né? O dia a dia, que às vezes a gente até esquece. Eu digo, meu Deus, eu tenho que levar a Sofia no endócrino. Tenho que ver a Sofia no ortopedista. Eita, meu Deus, tá na hora da vacina. Entendeu? Porque fica... Tá no seu dia a dia, né? Se torna uma coisa tão normal. A gente não tem diferença, Flávio, e Áurea, da forma como a gente educou o Daniel, da forma como a gente educa. É castigo, é briga, é grito. Exatamente. Entendeu? É tudo que... repreender. Né? Eu sempre digo pra Alana, você não é coitadinha.
Não. Então, isso não pode, isso não vai, agora vai ficar ali, né? Porque ela tem que educar. Exatamente. Entendeu? Não tem que vitimizar ela e ela nem tem que se ver como vítima. Porque ela não é. Lógico que Como a ela não Sofia não é. Não é. Entendeu? E a Sofia é muito desenrolada, viu? Ela não se acha, não, vítima. Ela se acha... Ela tem uma autoestima, minha gente. É. Ela tem uma autoestima que dá inveja. Que eu não tenho a metade da autoestima dela, né? Ela se olha no espelho, aí se maquia, porque ela já pega as maquiagens dela. Né? Eu tô linda, hoje não estou. Tô linda, eu vou pro colégio, vou arrasar. Tá vendo? É isso aí. Exatamente. A fala dela, o vocabulário, como é que ela consegue nas pronúncias? A fala dela nunca foi uma dificuldade. Eu achava que eu ia ter muita dificuldade com a fala dela, né? Assim, eu achei que fosse um problema que a gente tivesse que mais, assim, trabalhar mais. Mas realmente não foi. Ela fala bem. Agora, ela está mudando de fase, né? Está entrando na adolescência. Aí eu acho que a gente vai ter que puxar um pouquinho mais, assim, voltar. Ela está agora sem fono. Mas aí a gente vai ter que voltar com ela para fono, sabe? Para trabalhar mais um pouquinho essa questão por conta de hipotonia, né? Mas a fala dela, ela fala bem, ela tem um vocabulário bom, rico, sabe? Ela não tive muitas dificuldades. Já aprendeu a ler? Não. Já leu. Já. Desde o ano, desde o quarto ano. Não. Quarto ano da escola? Quarto ano, ela está no 5º ano. Não, desde o 3º ano que ela sabe ler. 2º, 3º ano. Ela demorou um pouquinho para ler, porque já era esperado, né? Mas ela agora está escrevendo muito bem. A letrinha dela tá linda. Ela precisa de um auxiliar. Não é auxiliar o nome, não é tutor, não. É um professor auxiliar. Auxiliar o nome. Ela precisa porque eles ela adaptam tem que. Tarefas, eles né? adaptam, as tarefas dela são adaptadas. E ela tem uma pessoa que fica com ela, porque às vezes o conteúdo que é dado em sala de aula, para ela, o conteúdo é um pouquinho adaptado, né? Como a Áurea falou. E aí, essa adaptação, ela não consegue assistir a aula sozinha, entendeu? E aí, esse professor auxiliar dá todo o suporte pedagógico que ela precisa. Necessita ali né? na hora, para poder fazer as provas, já são adaptadas. Exatamente. E, assim, vocês tocaram num assunto bem delicado, essa questão das escolas. Sim, a gente já trouxe aqui. Na verdade, o segundo episódio da gente foi com a tia Dani. Que é psicopedagoga. Ela é psicopedagoga e ela é especialista nessas crianças com necessidades específicas. E ela falou muito, foi muito legal, vale muito a pena assistir. A Sofia tem uma psicopedagoga que vai em casa e, assim, é muito rico, assim, ter quem pode, né? Lógico, quem dispõe, quem tem acesso, né? Ela melhorou bastante depois que ela teve esse suporte. Porque as escolas, de uma forma geral, não estão preparadas. Não estou citando aqui nem A nem B. Não estão preparadas. Os profissionais não estão preparados, né? Para lidar com uma criança que precisa. A Dani falou sobre isso, ela deixou bem claro, mas que assim, está tendo uma evolução. Está. Né? Claro que não tão rápido como a gente gostaria, mas está tendo, mas que realmente ainda é uma dificuldade. Porque existem muitas crianças, né, que esse número está aumentando todo. Independente da condição, né? Sim. Exatamente. Dependendo da condição. Então lá. Mas hoje, no dia a dia, você falou aí, ela está nessa troca de fase, né? Indo aí para... Ela ainda não está fazendo namoro, né? Não, mas está próximo. Vocês já estão se preparando, né? A gente já tá... já escuta uma coisinha ali. Ai, meu namorado. Por exemplo, a síndrome da Alana, aqui em Maceió, eu não conheço nenhuma outra pessoa na idade dela com a mesma síndrome, né? Então, a Alana participou de grupos onde a maioria tinha síndrome de Down, né? Por se tratar de uma síndrome mais comum, vamos dizer assim. E aí eu lembro que ela ficou um tempo tendo o suporte do Paiê.
E aí, na turminha dela ali, só ela tinha Moebius, né? E os outros eram tudo... Aí tinha um que vinha me receber, quando eu ia buscar ela, né? Aí ele minha sogra chegou. Eu disse, como é? Aí ele, a Alana é linda. Aí eu falei assim, mas a Alana não vai namorar não, tal. E aí sempre me disseram isso, e eu não sei até que ponto isso é verdade, que quem tem a síndrome de Down tem essa sexualidade mais aflorada, eles falam mais dessa questão de namoro, de querer estar junto. Você sente isso na Sofia? Tem. Talvez porque as pessoas com síndrome de Down são muito... Elas demonstram muito sentimento. O que elas estão sentindo, as emoções. Então, elas não escondem as emoções. E aí, tem aquele estereótipo, né? Que é a síndrome do amor, que são muito carinhosos. Mas isso até certo ponto. Sim. Entendeu? Porque da mesma forma que eles são carinhosos, eles podem ser chatos, podem ser agressivos, podem ser... Né, lhe tratar mal. Se não gosta de você, sim, você vai saber. Pegar na TPM. Não são pessoas que conseguem disfarçar muito bem essa questão dos sentimentos, né? E essas emoções são muito afloradas, né? São muito afloradas. E aí, talvez seja por isso, né? Que essa questão da sexualidade seja muito ativa, né? Muito ativa nessa fase. Porque a fase da pré-adolescência, da adolescência, né? É uma fase que mexe muito com os hormônios, né? Tem ali aquela fase de descoberta, né? Dos pelinhos nascendo, para as mulheres, no caso, a mama, né? Tá crescendo, então ela tá se descobrindo. A Sofia tá nessa fase. É uma fase muito difícil. Sim. Tá sendo muito desafiador. Um novo desafio. Ter uma criança com necessidades é desafiador todos os dias. Tempo todo. Mas eu confesso mas que sem necessidade também, né? Claro, são desafios diferentes, mas não é fácil também, né? São desafios diferentes. São formas diferentes, né? Diferentes, de lidar com aqueles problemas. Mas esse momento agora, que a Sofia está, né? Essa fase da Sofia agora está sendo muito desafiador para mim, porque é a fase que ela tá mudando, né? Tá entrando na adolescência e aí ela tá se descobrindo. Né? Eu acho que ela ainda não tem noção do que está acontecendo muito, né? Assim, não tem muita noção, mas a gente já percebe, ela já fala de namoradinhos. Um dia desse ela saiu com... Quando é que eu vou namorar? Quando é que eu vou poder namorar? Aí o irmão grita de lá... Quando você tiver 20 anos. Ei. Aí ela olhou pra mim. Mãe, 20 anos vai demorar. 20 anos vai demorar muito. Calma, Sofia, ainda não chegou a sua hora. Mas assim, são falas dela, né? E na escola também a professora já tá notando isso, mas aí a gente... Não, olha, você é uma criança ainda. Criança não namora. Vai chegar a sua hora, né? O coleguinha é só coleguinha. Exatamente. Ela convive com outras pessoas com síndrome de Down? Na sala delas, com síndrome de Down, só tem ela. Só tem ela. Na escola que a Sofia estuda, tem poucas crianças, não tem muitas não. Então, ela termina convivendo... tem crianças com TEA. Sim. Né? Ela tem essa... Mas ela convive muito com crianças que são típicas, né? Eu vejo muito, pela lei, muitas empresas têm que contratar, né, PCD. Né? E eu percebo, principalmente nas farmácias, né, que aí tem o pessoal com o Down. E uns levam a sério ali o trabalho. E aí eu fui questionada semana passada sobre se eu tinha preparado a Alana para trabalhar. Né? Até a Tamires me perguntou se eu conhecia alguém que tinha um pessoal precisando de alguém para trabalhar e tal. E aí, nesse mesmo dia, encontrei uma amiga de mamãe de uma amiguinha da Alana, que tem Down. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ela prepara pessoas para trabalhar. Para o mercado de trabalho. Mas ela até falou, eu não preparei a minha. Né? E aí ela falou, por que você não deixa a Alana? Aí eu falei assim, porque a Alana, ela é desenrolada.
até um certo ponto, né? Mas, por outro, eu acredito que em alguns momentos ela não saberia como se defender, né? São 4 horas só de trabalho. São 4 horas de trabalho que eu não vou estar olhando para minha filha. Exatamente. E que muitas coisas podem acontecer, né? E aí eu pergunto para você, você pensa em preparar a Sofia para o mercado de trabalho? Você pensa dela ir além nesse sentido? Penso. É uma preocupação minha, uma preocupação... Todo mundo que convive mais comigo, assim, sabe que essa é uma preocupação grande com o futuro da Sofia. Uhum. De quando eu não estiver mais aqui, nem eu, nem o pai, né? Enfim. E aí o irmão dela já tem que mais ou menos essa responsabilidade. Ele já tem, né? Essa consciência disso. Mas eu realmente ainda não comecei a preparar, né? Mas eu acho que a partir do momento que você se preocupa com os estudos, né? Com a questão da forma como ela vai ser, da formação, né, pedagógica dela, eu acho que você já está começando a preparar para um mercado de trabalho. É lógico que eu sei, tenho plena consciência das limitações em relação à deficiência intelectual, sim, porque hoje o maior problema, assim, não digo problema, mas a maior dificuldade. A maior limitação da Sofia é a dificuldade intelectual. Não tem deficiência mental, tem deficiência intelectual. Deficiência intelectual. Exatamente. Não existe. Esse termo, deficiência mental, já caiu em desuso há muito tempo. Né? Ela tem uma deficiência intelectual, o coeficiente de intelectualidade dela é mais baixo do que os demais, né? Do que a média para a idade dela. E aí eu tenho plena consciência disso e a gente vai fazendo o que a gente consegue, sabe? Sim. Flávio e Áurea, a gente não, eu e o meu esposo, a gente não tem essa neura, sabe? Essa coisa que a gente fique todos os dias e achando, e meu Deus, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo outro, a Sofia tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, a gente leva de uma forma que a gente pode dar conta. Sim. Né? Tanto financeiramente como dar conta mesmo, saúde mental, porque a gente tem que se cuidar também, né? Saúde mental, saúde física, e a gente tem que manter uma coisa que a gente possa dar conta, né? E aí a gente leva com mais naturalidade, assim. O que a gente não é uma coisa que a gente... Eu não sei se você percebe isso, Karine. Eu percebo muito que, às vezes, algumas mães que também têm os filhos com necessidades específicas querem a todo custo inserir e dizer que é capaz e que vai e que não sei o quê. E eu penso como você, que tem um tempo. Um tempo bem diferente, porque tem provavelmente Daniel com essa idade, eles já estavam pensando em faculdade, não sei o quê, né? E agora, exatamente. Né, com ela não vai ser. No mesmo período. E eu aprendi a pensar assim, se ela não cursar a faculdade, ok. Ótimo. Ela tem que ser feliz. Exatamente. O que faz a Alana feliz? O que faz a Sofia feliz? Então vamos por esse caminho. Exatamente. O caminho que vai deixá-la feliz e deixá-la realizada e deixá-la plena né? Não tem essa... eu acho que o Flávio perguntou aqui se eu tinha esse problema com bullying, com alguma coisa. Eu não sei se eu respondi, mas eu não consigo enxergar porque eu sou muito desprendida disso. Assim, às vezes a minha irmã sai comigo e com ela e diz, aquela mulher fez assim, assim com a criança dela. E eu digo, Valéria, eu não vi. Não vi. Porque realmente eu não vou por esse caminho, sabe? Sim. E nem também acho que a Sofia deva participar de tudo, deva mostrar. Sim. Porque é como se a gente... Algumas mães, né? Eu sou muito tranquila em relação a isso. Acho que eu sou até tranquila demais. Mas a gente vê muitas mães, porque ele é capaz, porque ele tem que fazer, porque não sei o quê, porque... Sabe? Eu não consigo, porque eu canso muito, assim, eu fico fadigada logo, eu fico... Sabe? Eu deixo ela muito à vontade também, sabe? Quer fazer balé? Não, mãe, não quero não. Agora, quero parar. Tá certo, vamos parar o balé. Eu quero fazer natação agora. Tá, vamos pra natação. Mãe, eu acho que eu não vou querer fazer mais balé, acho que eu vou fazer judô.
futebol de salão. Olha. Vai, Quer fazer, vai. né? É. Vai fazer o que, né? O que ela quiser. Né? Exatamente. Tentar com essa preocupação de que as pessoas têm que ver que está evoluindo ou que está indo. Não. Eu acho isso Jeitinho, chato, cansativo. E você demais. ficar o tempo todo, porque minha criança é atípica, minha criança né? Você tem que. Não, quando eu vou na escola, eu já vou. Vocês sabem que eu não gosto de brigar, né? Aí eu já vou conversando, né? Eu não sou aquela mãe que já chego esbravejando, brigando. Não, eu sou tranquila em relação a essas Eu coisas. acho que isso é importante para tornar até o meio mais leve para ela. Exatamente. E o que a Sofia ensinou para Karine? Tanta coisa. Quem era Karine antes e quem é minha Karine gente, agora? tanta coisa. Ela ensinou e ensina todos os dias. Ela me ensinou a ser mais paciente. Ela me ensinou a aceitar as pessoas como elas são. Uhum. Exatamente como elas são. Sem tirar nem pôr. E me ensinou a olhar para o futuro de uma forma tranquila, de não colocar tanta expectativa no outro. Sim. Ela me ensinou que você pode ser feliz com pouco, com quase nada. E que a vida é hoje, né? Exatamente. E às vezes eu converso às vezes com meu esposo, né? E a gente fala muito assim, que a gente às vezes reclama. Né? A gente às vezes reclama do que a gente tem, reclama que ganha pouco, reclama que é mal remunerado, né? Reclama que não tem um carro melhor, que não consegue comprar um apartamento melhor, mas eu digo a ele às vezes, meu filho, às vezes, meu filho, a gente não devia estar reclamando tanto, né? E aí a Sofia, ela ensina mais pra gente do que a gente ensina pra ela. Geralmente é isso. Né? É uma troca surpreendente. É uma troca assim. e essa troca é mais pra mim. A gente cresce. Eu recebo mais. A gente muda como ser humano, né, Karine? Exatamente isso. O olhar, ele fica diferente para tudo e para todos, né? A questão da paciência também, né? Porque eles têm o tempo deles e é perfeito. Exatamente. Né? Aí às vezes dizem, como eu sou acelerada. Né? Não é ela que está lenta, eu que estou acelerada. Exatamente. Entendeu? Olha, às vezes ela diz, mãe, você tá com pressa, tá estressada hoje, mãe. Que estresse. Vamos relaxar. Ela fala, estresse, estressada. Ela fala, tá vendo? minha filha, realmente estou estressada. E aí ela tem uma sensibilidade, né, muito grande. Sim, assim, ela percebe quando a gente está mais triste. Ai, mãe, o que é que você tem hoje? Tá estressada? Tá estressada. Quando eu chego do plantão, muito cansada. Mãe, não sei porquê, só mais dormir. Não trabalha, né, Flávia? Mãe, o plantão foi muito cansativo. Os bebezinhos estavam doentes, muito doentes. Foi cansativo. A mamãe está cansada. Mas, assim, a gente tem que se desdobrar, né? Porque a gente tem essa responsabilidade. Às vezes eu me pego muito na minha zona de conforto, sabe? Mas aí depois eu me dou conta de que ela tem uma... Ela depende de mim e do pai, né? Sim. Assim, a dependência de empurrar ela, né? Sempre pro lado bom e pra frente e com as... Guiando, né? E guiando. E às vezes a gente se dá conta. Mas ser mãe da Sofia é... Ser mãe dos meus 2 filhos, né? Sim. Mas porque são experiências diferentes, porque né? são experiências diferentes. Exatamente. E vale cada minuto. Vale, né? Vale, é um aprendizado muito grande, né? Uma vez me perguntaram assim, né? Eu lembro exatamente, quando a Lana tinha 21 anos, aí me perguntaram, se você pudesse voltar 21 anos atrás, como que você queria a Lana? Eu falei assim, agora que eu a tenho, sem hipocrisia nenhuma, eu queria que ela viesse do jeitinho que ela veio. No dia que eu recebi a notícia, talvez não, entendeu? Mas depois, sim. Deus conhece meu coração e Ele Áurea. Sabe que é desse jeitinho. Porque Ele sabia que eu precisava melhorar. Exatamente, e só queria me ensinar a Lana. Exatamente. E quando você diz que quantos filhos eu tivesse, né? E aí é isso mesmo.
quantas vezes eu engravidasse da Sofia, eu queria que ela viesse exatamente desse jeitinho. Sem tirar nem pouco, nem uma vírgula. E é engraçado assim, né? Você tem a experiência de ter um filho que não tem síndrome e ter um filho que tem síndrome. Eu tenho só a experiência de ter uma filha com síndrome, né? Mas eu acredito que mãe, quando é mãe mesmo, ela é leoa em todos os sentidos, né? A forma que você defende Daniel, mesma forma que você vai defender Sofia, né? E é muito isso, né? A gente vê assim, faz comigo. Mas não mexe com ela, não. Você com o Matheus é a mesma coisa, né? Meu amigo, nela você não toque no fio de cabelo. Nem olhe com cara feia. Torto, Nem olhe torto. Eu ensinei a Lana, né, as filas, né? Então, assim, feliz ela ficou quando chegou o cartão do estacionamento. É minha vaga, né, mãe? É a sua vaga, é a sua vaga. Aí chego no shopping, pode ter vaga sobrando em tudo quanto é lugar. Mãe, é na minha vaga. Vou botar o carro na sua vaga. E quando vai nas filas das lojas e não sei o que tem a plaquinha, ela vai na plaquinha, ela fica lá. Só que fisicamente, né, Flávia, se você olhar muito rápido assim, você não diz que ela não tem uma síndrome, né? Que a característica dela são de mais comportamental do que propriamente física, né? E aí, tá ela lá na fila, que ela tem o cartãozinho dela de uma determinada loja, com as coisinhas dela que ela tinha escolhido, e eu fico próxima, observando, né? E aí tá a pessoa atrás dela e olhando, né? Não sei o quê. Aí, ficou, né? Aí, como... O que você quer lá? O que você tá fazendo nessa fila? A minha fila. Aí ela respondeu pra mulher, é a minha fila. Aí a moça, é lá. Aí eu falei assim, eu louca pra ir, né? Eu falei assim, mas vou esperar ver como é que ela desenrola isso aí, né? E a mulher dizendo que ela tinha que ir pra outra fila, que ali não era dela, e ela que é minha filha, e apontou pro negócio pra mulher. Aí depois eu cheguei perto e falei assim, eu sou a mãe dela. Ela é PCD e essa aqui é a fila dela, sim. Agora, com todo respeito à senhora, não é a senhora que tem que dizer quem tá na fila é certa ou errada. Isso seria o funcionário da loja. Tá? Ela, não, desculpa, porque eu falei assim, pois é, a gente nunca sabe o que o outro tem ou deixa de ter. Então, às vezes a gente tá na fila e diz, o que é que essa pessoa tem, né? Que tá na fila. Que tá na fila. Tem gente que usa mesmo, né? Infelizmente. Infelizmente. Brasil, mas, enfim. Né? Mas a maioria usa porque realmente... E aí eu falo pra ela e digo, você é perfeita do jeitinho que você tem que ser perfeita. Exatamente. E não tem que se preocupar com o que os outros vão falar. Você é amada. Isso é importante. E mudou muito. Depois que eu tive a Sofia e agora, principalmente, que ela tá grandinha, esse conceito de perfeição, né? Sim. O que que é as perfeito, pessoas, o que é, né? que é perfeito, né? As pessoas falam tudo, perfeito. Mas o que é perfeição? O que é perfeição para mim pode não ser para você. Obviamente. Pode não ser. Não é. Não é, né? Não é. Exatamente. Não tem como ser. Então a gente acaba, né, Áurea, mudando os conceitos de muita coisa, de tudo, na verdade. E principalmente de perfeição. De perfeição, exatamente. Eu falo, seja feliz e você pode dar aquilo que você pode dar. Né? Aí tem a hora que eu percebo, às vezes ela é meio preguiçosa, principalmente atividade física, né? Aí eu não consigo. Também. Você tentou? Você consegue. Vamos lá. Se eu ver que você não consegue mesmo, ok. Mas você nem tentou, cara. Você já está dizendo que está cansada, que não consegue. Aí vai lá. Agora, comer. Vai tudo pra ela. Vai tudo pra ela, pode apostar. Exatamente. A Sofia também gosta de comer, não é? Gosta de comer, gosta de dançar. Eles são muito alegres, né? E gosta muito, ela dança demais. A gente foi para umas festas agora, essa semana, no mês passado e agora. Ela dançou do início até o fim. E ainda disse, olha, minha festa de 15 anos, eu quero esse DJ. E eu quero essas músicas e que ele toque do início da festa até quando todo mundo for embora. Muito bem, cara. Então você já se prepara, querida. Você vai aí, né? Tem que contratar o DJ, porque 5 horas de festa. E a mãe que luta para trabalhar, né? Para pagar o DJ. Para pagar o DJ. Para pagar o DJ. E tem que anotar as músicas de agora, que não serão as que não serão as mesmas. Né? Exatamente.
Olha, foi assim, pra mim, eu passaria horas e horas e horas conversando, porque Acho a que gente foi um se dos episódios vê. mais longos, não foi? Foi sim, mais longos. Quantos minutos, hein, minha gente? A gente Rapaz, comeu, gente, até agora eu exatamente acho que uma hora Uma hora certinha. e pouquinho, né? É, Quanto uma hora tempo durou certinha. do De quem? episódio 1 da Joyce Da Joyce, da 55 no final. Foi? É. 55. Instante passa. Porque a gente vai conversando. É. Vai trocando experiências, né? Então, e assim, vira uma conversa mesmo. Né? Então, assim, eu trocaria experiências com você, assim, porque não é em toda mãe de pessoa, né, com síndrome que pensa igual você. É isso que eu tô falando. Às vezes eu sou criticada porque eu penso muito nessa sua linha. Exatamente. Entendeu? Então eu fico... Mas é aquilo que a gente falou no começo. Né? Não existe jeito certo, nem jeito Não. errado. Já acabou? Cada um. Não. Tá acabando. Tu não fala que você não tem. Ainda tá Cada um, gravando. né, cada um age e educa seus filhos do jeito que acha que é o melhor para eles. Então, aquelas pessoas que exigem muito dos filhos, talvez esteja certo, na opinião delas, no e dela. continuem fazendo. Exatamente. Continue fazendo, Isso mas- é uma opinião minha, é o que eu muito penso, individual, mas sim. respeito, isso é muito individual. Muito Respeito quem individual, pensa diferente, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa pensa de uma forma, Quer né? que namore, deixa namorar. Quer que case, deixa Exatamente, casar. deixa Quer que tenha casar, filho, deixa ter exato. filho. Entendeu? Quer fazer de tudo para ir para a faculdade? Faz. Não quer, não vai. Quer que tire a habilitação? A gente tem a É, Laura. A Laura a espetacular. Laura fez curso com a Lana, curso de auxiliar de cabeleireira. Eu elas fui, fizeram. a gente foi na casa do da Laura. Bota a Lana na trabalhar prova. na prova. Lá eu confio de deixar. E a Laura é excepcional, Desenrolada. muito desenrolada. Né? Trabalhou no Hotel Jatiuca. Exatamente. E aí, né, não é porque a Laura tirou a habilitação, né? Tá dirigindo, que todas as Tem que crianças fazer. com síndrome de Down vai ter. Não, vai ter Não. criança que não vai conseguir. Porque cada um é cada um. Que É exatamente. individual mesmo. A gente vê tanta gente típica, tanta gente rígida, né? Vamos dizer assim, que não conseguiu tirar a carteira de motorista. Por que eu tenho que obrigar que a minha filha faça? Ela vai ser Exatamente. menos do que... Não vai, né? Mas é isso. Obrigada, Karine. Dá um super Espetacular, beijo na Sofia. Já quero conhecer a Sofia. Se também estivesse aqui, tinha chorado. Também tinha chorado. Amiga, quando você assistir, você vai chorar. Porque até meu lencinho eu peguei aqui também. Mas eu não pensei que fosse emocionada. mas emociona. Mas foi ótimo. Eu agradeço demais o convite do Flávio. A gente tava num plantão e o Flávio disse, vou te chamar para ir no meu podcast. Eu disse... Aí daqui a pouco chega a mensagem. Aí daqui a pouco, aí depois de um tempo, Karine, olha, aquele que descast, aquele podcast, vamos, aí eu... Mas Não podia negar pro Flávio. O Flávio é uma mala, mas é uma É mala. uma mala boa, né, de carregar. É. Mas muito obrigada, Karine. Dê um beijo na Sofia. Daniel, parabéns pela mãe. Parabéns pela que família você que você Dá um Poxa, beijo mas na sua Alana família também. E vamos marcar esse encontro aí de Sofia. Áurea, quando eu Alana. te vi na foto, eu te conheci. Eu disse, Áurea. E aí depois, eu me lembrei agora, quando você falou da sua filha, que eu já vi o teu Insta, eu acho. Será? Com a Alana. Deve Eu ter acho que visto. sim. Deve ter visto. Deve ter A sua sugerido. fisionomia também não me é estranha. Não, se você cavar em Marcel, vocês são primas. Né? Eu Começar a catucar Buscar aqui, as buscar, coisas, vocês né? são primas. não Tem tenho Ferro, dúvida. tem Soares. tem Dantas e tem Souza. É. Mas é isso, vamos marcar para as meninas se conhecerem. Vamos, né? vamos Porque sim. é bacana a gente poder trocar essas experiências e juntar essa galerinha, né? É, É incrível sim. quando eles estão juntos. Ah, né? é só Eu olho alegria. assim, eu fico, meu Deus do céu. Cada um com seu jeitinho. E eles se ensinam. É impressionante. Com certeza. como Eles se defendem. aprendem e se ensinam e se defendem. se defendem. E o que um diz, às vezes, né? E se você contar um segredo para ela, né, Sofia, assim, se você contar um segredo, ela guarda ali. Fala nem a... Fala, não. Aí, às vezes, ela diz, eu posso dizer. Mãe, eu posso dizer aquele segredo. Não pode. Mas Vamos esperar segredo. mais um pouquinho o É segredo. igual a minha, eu sou um túmulo. Olha, seu túmulo. Então, chegou ao fim. Chegou. Chegou ao fim. Com muito pesar. Com muito pesar o nosso episódio. Esperamos vocês no próximo. E sigam as nossas redes sociais. Agora, essa fala é dele, eu vou deixar para ele. Vai lá. Sigam, curtam, compartilhem,
comentem. Vai, impulsiona isso aí, minha gente. Impulsiona, que é muito importante pra gente. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente faz com muito amor, com muito carinho e com muito profissionalismo, trazendo profissionais aqui altamente gabaritados. E para vocês que gostaram desse episódio, assista também o episódio 1, né, que são duas mães Isso, que têm fala filhos sobre autistas, que foi É. espetacular, uma lição também. O episódio 2 Da tia Dani, que também ele fala das escolas. trata desse né? assunto, vale muito a pena. Vale sim. Tchau, tchau. Até o Tchau, próximo. gente.